Se você me servir esse almoço em inglês, eu te dou $10.000 agora. Imagina a cena. Um restaurante de luxo. Luz baixa, ambiente cheio de gente bonita, talheres brilhando, garçons passando com bandejas de prata. E no meio disso, um bilionário, daqueles que você só vê em capa de revista, sentado em uma mesa enorme, cercado de garrafas caras e risadas de poder. Ele olha em volta, se sentindo dono do mundo, e logo seus olhos param em uma jovem garçonete que passa servindo os pratos. E então, ele decide fazer aquilo que só alguém com muito dinheiro e pouca noção faria. Ele a chama, dá aquele sorriso debochado e com uma voz alta, arrogante, solta a frase que faz todo mundo da mesa dele se inclinar para ouvir. Se você me servir esse almoço em inglês, eu te dou 10.000 agora. Naquele instante, o restaurante inteiro parece ter parado. Olhos curiosos, cochichos e, claro, o sorriso cruel dele, como se estivesse oferecendo um desafio impossível só para se divertir com o nervosismo dela. Ele achava que aquilo seria fácil, que seria apenas mais um momento para humilhar alguém. O tom da voz, o jeito de estender a nota imaginária de $10.000 na frente dela, tudo dizia: olha só, você não está à minha altura. A garçonete sorri, mas de um jeito que não dá para saber se é nervoso ou apenas curiosidade. Ela se aproxima da mesa, segura a bandeja com firmeza, mas o suspense está no ar. O bilionário cruza as mãos, inclinando o corpo para frente, esperando aquela humilhação se concretizar. Ele acha que vai ser fácil. Acha que vai ter aquele momento de poder absoluto, fazendo todos ao redor rirem da situação. Enquanto ele espera, cada detalhe parece amplificado. O som das talheres batendo no prato, o tilintar do cristal, o murmúrio das pessoas. Cada segundo aumenta a tensão. Você consegue sentir a arrogância dele, na quase palpável, enchendo o ar como uma nuvem pesada. Ele não faz ideia de que está prestes a encarar algo que jamais imaginou. O mistério aumenta. A garçonete olha para ele com aquela calma que só quem sabe muito bem o que está fazendo consegue ter. Não há medo, não há desespero. Mas o bilionário não percebe isso ainda. Ele só vê uma jovem prestes a se envergonhar, prestes a se tornar motivo de riso para ele e seus amigos milionários. E é aí que você começa a se perguntar: será que tudo vai sair do jeito que ele espera? Será que a garçonete vai falhar? Ou será que ela tem algo a mais? Algo que ele jamais poderia imaginar? Algo que vai virar o jogo completamente? O restaurante, todos ficam com essa pergunta na cabeça. O suspense é total. Cada segundo que passa parece eterno. Cada olhar da garçonete, cada gesto do bilionário, tudo carrega aquela tensão de o que vai acontecer agora. Se você está curioso para descobrir o que realmente aconteceu com essa garçonete e como ela respondeu àquele desafio humilhante, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a revelação já vem. Confia em mim, você não vai querer perder essa história completa. Cada detalhe, cada reação, tudo é pura surpresa. E fica aqui a pergunta: já pensou se você estivesse no lugar dela? Se alguém tentasse te humilhar assim em público, acreditando que você não teria chance de vencer? Fica aí na mente, porque a resposta vai te surpreender. O silêncio dentro daquele restaurante de luxo parecia até errado. Como se aquele lugar, acostumado a risadas de gente rica, tivesse sido engolido por uma pressão invisível. Os garçons pararam de andar. A música ambiente, baixinha, parecia ter sido desligada por algum espírito. Todo mundo estava esperando ela. A garçonete respira fundo. Seus dedos seguram a bandeja com uma firmeza tão controlada que impressiona. Não tem tremedeira, não tem desespero, não tem aquele olhar perdido que ele, o bilionário, estava esperando. Ele esperava medo, ele esperava humilhação. Mas o que ela tinha no rosto, ninguém conseguia decifrar. O bilionário dá um sorriso torto, balançando um copo com bebida caríssima, como se tivesse certeza absoluta de que já tinha vencido antes mesmo do jogo começar. Vamos lá, ele diz debochado, batendo com o dedo na mesa. Mostra pra gente o seu inglês profissional. Os amigos dele riem alto. Riem como se o mundo fosse deles.
E como se aquela garçonete fosse apenas um detalhe descartável no cenário. A moça dá um passo à frente. Um passo leve, silencioso, mas firme. O tipo de passo de alguém que não está ali por acaso. De repente, uma mulher da mesa ao lado, vestida com joias enormes, comenta baixinho, mas alto o suficiente para metade do restaurante ouvir. Meu Deus, isso vai ser uma vergonha. O bilionário escuta e dá um sorriso mais largo, como se tivesse ganhado aplausos. Mas aí algo estranho acontece. A garçonete não abaixa a cabeça, não desvia o olhar, não demonstra fraqueza. Ela encara o bilionário de um jeito que faz até os amigos dele se silenciarem por um momento. Existe algo profundo naquele olhar. Não é um olhar de desafio, é um olhar de quem está guardando um segredo grande. Aí vem o momento que deixa todo mundo confuso. Ela coloca a bandeja sobre a mesa com um movimento suave, quase elegante demais para alguém que passa o dia carregando peso. Ela ajeita o cabelo atrás da orelha, devagar, e sorri. Um sorriso que faz até o bilionário franzir a testa por um segundo, tentando entender o que aquilo significava. Então, ele diz, tentando recuperar o controle da cena: vai falar ou não vai? Ou quer desistir? Eu posso deixar você voltar a servir água se preferir. A plateia prende o fôlego. O suspense agora está tão grande que parece palpável. Mas antes que ela responda, um garçom mais velho, lá do fundo, chama o nome dela discretamente. Ela olha para ele e ele balança a cabeça. É como se estivesse pedindo: tenha calma. Como se ele soubesse que algo muito maior estava prestes a acontecer. E ela volta a olhar para o bilionário. O bilionário começa a bater a mão na mesa, impaciente. Vamos, mocinha. O almoço está esfriando. Quero ver se você sabe pelo menos dizer good afternoon. Case, ele debocha de novo. Mais risadas. Risadas maldosas. Risadas que ecoam como facas sendo afiadas. Mas aí, um detalhe acontece. Um detalhe que passa despercebido pelo bilionário, mas não pelas pessoas que estão observando atentamente. A garçonete olha para o relógio no próprio pulso. Um relógio simples, discreto, baratinho, mas ela olha não como quem vê as horas. Ela olha como quem está esperando o momento exato. Isso deixa o suspense ainda maior. Por quê? O que ela está esperando? O que ela sabe? Por que aquela calma absurda? É como se ela tivesse um plano. Um plano silencioso, invisível, que ele, com todo o dinheiro do mundo, não era capaz de enxergar. O bilionário então levanta da cadeira, bate a mão na mesa e grita: quero o meu desafio agora! Algumas pessoas se assustam, outras recuam as cadeiras. Uma criança começa a chorar na outra mesa. A garçonete nem pisca. O bilionário chega tão perto dela que dá para sentir o cheiro forte do perfume caro que ele usa. Um perfume que parece querer ocupar o espaço inteiro. Ele fala baixo com um sorriso frio. Me surpreenda, se for capaz. E aí, antes dela dizer qualquer coisa, antes de qualquer palavra ser pronunciada, a porta do restaurante se abre e um homem entra. Um homem que olha direto para a garçonete. Um olhar que carrega reconhecimento e preocupação. Um olhar que muda tudo. Mas você só vai entender quem é esse homem e qual é o verdadeiro papel dessa garçonete. Essa história tem uma virada que ninguém imagina. A porta do restaurante se abre devagar, como se o mundo tivesse decidido fazer silêncio só para aquele instante acontecer. Um homem entra com passos firmes e seus olhos vão direto para a garçonete. Não é um olhar curioso, não é um olhar de cliente, é um olhar de quem conhece a alma dela. O bilionário percebe o movimento, mas não dá importância. Ele está ocupado demais, rindo, debochando, fazendo seus amigos milionários baterem nas costas dele como se fosse um deus da riqueza que tudo pode. Mas o homem que acabou de entrar, ele não ri, ele não desvia, ele não olha para ninguém além dela. A garçonete engole seco, ajeita a postura e pela primeira vez, desde o início da humilhação, seus olhos mudam. Não é medo, é como se ela tivesse acabado de ver um sinal. O bilionário, irritado por perder a plateia por 5 segundos, bate a mão na mesa. Ei, eu tô falando aqui. Vamos, garota, mostra seu inglês. Ou vai arregar agora. O homem se aproxima. Cada passo dele faz alguém virar o rosto para ver. Ele passa pelas mesas como se o mundo ao redor fosse um borrão.
O bilionário finalmente se vira, impaciente. Quem é você, meu amigo? Vai incomodar em outra mesa? O homem apenas respira fundo e sua voz sai calma, porém firme. Ela não precisa provar nada para você. A mesa do bilionário explode em gargalhadas. Uma mulher com colar de diamantes quase deixa cair o vinho de tanto rir. Ah, pronto, diz o bilionário. Veio o cavaleiro da donzela. Que lindo! E faz uma reverência falsa, debochada. Mas aqui quem manda sou eu. E eu estou pagando caro. Se ela quiser 10 mil dólares, ela vai ter que falar inglês. Se não, sai da minha frente. O homem não se abala. Ele olha para a garçonete e pergunta baixinho. Tem certeza que quer continuar? E é aí que o suspense atinge um novo nível. Ela olha para ele. Depois olha para o bilionário. Depois olha para a plateia inteira, que aguarda como se estivesse assistindo a final de um campeonato. E aí, ela sorri. Mas dessa vez, o sorriso é diferente. É o tipo de sorriso que diz, o jogo virou e ninguém percebeu. Eu continuo, ela responde com a voz calma, leve, controlada. O bilionário abre os braços triunfante. Ah, ótimo! A plateia quer show. Vamos lá. Ele diz alto, chamando a atenção do restaurante inteiro. Senhoras e senhores, prepare-se para o momento do dia. Ela pega a bandeja de volta. Levanta com uma elegância que ninguém esperava. Ajeita o cabelo. Olha para cada um daqueles milionários que estavam prontos para rir de novo. E então, respira fundo. E acontece algo que deixa todos de boca aberta. Antes dela dizer uma única palavra, o homem que entrou coloca a mão no bolso e tira algo pequeno, quadrado, dobrado, e coloca discretamente na mão dela. O bilionário vê aquilo e ri. O que é isso? Um bilhetinho de amor. Ah, que fofo. Isso aqui tá melhor que novela. Mas quando a garçonete abre o papel, seus olhos brilham. Brilham como se aquele papel fosse a chave de algo que ela vinha guardando há anos. Ela dobra novamente e guarda no bolso. E dá um passo à frente. O passo mais firme que já deu na vida. O bilionário cruza os braços, esperando a humilhação final. A garçonete inspira, olha direto nos olhos dele. E quando abre a boca, sua voz muda. Não treme, não hesita, não falha. Ela começa a falar em inglês, mas não é um inglês básico. Não é um inglês escolar. Não é um inglês de quem aprendeu frases soltas no celular. É um inglês perfeito, limpíssimo, claro, elegante, com sotaque impecável. Tão impecável que faz um dos milionários deixar cair o garfo. Tão impecável que faz uma mulher tampar a boca com a mão. Tão impecável que o bilionário arregala os olhos, como se tivesse levado um tapa invisível. Ela descreve o prato. Fala do sabor, da textura, da harmonização, da origem dos ingredientes. E faz tudo isso como se estivesse apresentando um trabalho numa universidade internacional. Quando termina, não há um som no restaurante. Nada. Nenhuma risada. Nenhum deboche. Nenhuma palavra. Só o bilionário parado. Congelado. Sem conseguir absorver o que acabou de acontecer. E aí vem a revelação. A garçonete coloca a bandeja sobre a mesa, olha para o bilionário, agora completamente sem graça, e diz calmamente: eu aceitei o seu desafio, porque esse é o idioma que eu ensinei por mais de 8 anos. Eu sou professora de inglês formada e estou trabalhando aqui apenas enquanto reorganizo minha vida. Silêncio total. Um silêncio que não existe em restaurantes de luxo. Um silêncio pesado, denso, cortante. O bilionário fica sem reação, sem palavras, sem fuga. E ela finaliza: você não deveria usar dinheiro para humilhar as pessoas, porque um dia alguém pode te surpreender. O restaurante inteiro explode em aplausos. Aplausos tão altos que até a cozinha para ver. O bilionário fica sentado imóvel, olhando para frente como quem acabou de perder um duelo que nem sabia que estava lutando. O homem que entrou se aproxima dela, sorri com orgulho e diz baixinho: vamos para casa. Você fez o que precisava fazer. Ela respira fundo e sorri. E assim a garçonete sai daquele restaurante não como vítima, mas como alguém que lembrou ao mundo uma das maiores verdades da vida. Nunca subestime quem você não conhece. Se você gostou dessa história e quer mais vídeos assim, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like.
porque cada inscrição sua ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar mais pessoas. E comenta aí embaixo, o que você faria se estivesse no lugar dela? Os aplausos continuam ecoando pelo restaurante como ondas que batem e voltam. Era impossível ignorar. Era impossível fingir que nada tinha acontecido. Mas no meio de toda aquela explosão de apoio, uma pessoa permanece em completo silêncio, o bilionário. Ele está sentado, imóvel, rosto rígido, olhos distantes, como se a alma tivesse sido puxada para fora por aquela revelação humilhante. A arrogância que antes transbordava evaporou. A risada debochada sumiu. O orgulho dele se partiu como vidro fino. A garçonete, agora com postura firme, respira fundo e começa a se afastar. Mas é aí que algo inesperado acontece. O bilionário levanta, devagar, como se lutasse contra o próprio ego para ficar de pé. Os amigos milionários, antes tão barulhentos, agora só observam. Sem coragem de encostar, de comentar, de fazer piada. Eles nunca tinham visto ele daquele jeito. Nunca tinham visto aquele homem soberano, sem chão. Ele ajeita o paletó, limpa a garganta e dá alguns passos na direção dela. O restaurante inteiro silencia novamente. As pessoas querem saber. Ele vai pedir desculpas? Vai tentar recuperar a pose? Vai fugir? Vai tentar comprar dignidade com dinheiro? Ninguém sabe. Ele para diante dela. Fica cara a cara. A tensão fica tão forte que parece que o ar engrossou. E então ele fala. A voz falha. Eu não fazia ideia. O garçonete o encara séria, mas tranquila. Não fazia ideia de quê? Ela pergunta. Ele passa a mão no rosto, como quem está tentando arrancar o orgulho com as próprias unhas. Não fazia ideia de quem você era. Não fazia ideia do que você sabia. E, ele suspira, achei que você fosse só uma garçonete. A reação é imediata. Algumas pessoas fazem careta, outras franzem a testa. Ele percebe e tenta consertar. Não que só garçonete. Você entendeu, mas já é tarde. Ele mesmo sente o peso da estupidez daquela fala. A garçonete inspira fundo, cruza os braços e diz calmamente. Esse é o problema. Você sempre acha que sabe quem as pessoas são, mas você nunca olha de verdade. Ele abaixa a cabeça. O bilionário que humilhava todos. Agora estava sendo educado por quem ele tentou pisar. Do fundo do salão, alguém grita. Pede desculpa, Playboy. Algumas risadas surgem. Mas ele não ri. Ele não tenta fugir. Ele apenas diz. Eu fui arrogante. Fui ridículo. E errei com você. A garçonete respira fundo. Até o homem que tinha entrado, o amigo que a aconselhou, observa com atenção. Dinheiro nenhum, ela responde. Dá o direito de humilhar alguém. Ele concorda. Um aceno lento, pesado, sincero. E então, ele tira a carteira do bolso. Pega as notas. Os $10.000 que ele havia prometido. E estende para ela. Toma, ele diz. Eu disse que pagaria se você falasse inglês. E você falou mais do que qualquer pessoa que eu já vi. O restaurante todo fica de olhos arregalados. Mas ela balança a cabeça. Não quero o seu dinheiro. Um choque percorre o salão. Uma senhora deixa cair o guardanapo. Um garçom quase tropeça no tapete. O quê? O bilionário pergunta espantado. Você não quer? Não, ela repete. Não quero dinheiro que vem de humilhação. Prefiro sair daqui com respeito. Isso vale muito mais. Ele não sabe onde enfiar a cara. Os amigos milionários se afastam como se não quisessem ser associados àquela vergonha. A garçonete vira as costas, pronta para ir embora. Mas antes que dê o primeiro passo, o bilionário fala, eu quero reparar isso, de verdade. Se algum dia eu puder, me diz como. Ela para, olha por cima do ombro e diz a frase que encerra a alma da história. Comece tratando as pessoas como se elas fossem importantes, porque elas são, e então ela vai. Sai caminhando com um amigo ao seu lado. Cada passo dela é uma vitória silenciosa. As portas do restaurante se fecham atrás deles. E ali termina o reinado da arrogância. E começa a lição que o mundo precisava assistir. A garçonete volta à vida dela com a dignidade intacta, com a cabeça erguida, sabendo que colocou um gigante de joelhos, usando apenas a verdade.
o conhecimento e a própria coragem. O bilionário, esse nunca mais esqueceu aquele dia. Nunca mais humilhou ninguém e nunca mais olhou para um trabalhador da mesma forma. Porque naquele restaurante, naquela tarde, ele descobriu algo que o dinheiro dele nunca conseguiu comprar. Respeito não se compra. Respeito se conquista. Se você gostou dessa história, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque cada inscrição sua ajuda a espalhar mais histórias impactantes como essa. E comenta aí, quem foi o verdadeiro gigante dessa história? Até a próxima história.